Mensagem da cigana. Como de costume, usando o tarô dos gatos brancos. Se a mensagem servir para você, reflita. Se não servir, deixe passar, que deve chegar para alguém que precisa, tá? Com as bênçãos da cigana, o que você precisa ouvir hoje? Sete de paus. Rei de espadas. Cinco de paus. Só mais um. Opa. Sete de espadas. Certo. Fundo do baralho, 8 de copas. Lembre e perceba que isso é uma mensagem geral, não é uma previsão para o seu futuro. Eu não sei quantas pessoas vão ver, então não tem como prever o futuro. O tarô não adivinha o futuro. Traz uma perspectiva de possibilidade? Sim. E hoje a mensagem é meio que sobre planejar, não em segredo, mas também não abertamente, tá? Vamos do começo. O sete de paus, ele veio muito próximo do rei de espadas. O sete de paus, ele fala de uma organização para agir. É quando a gente... Espera. Ai, meu Deus, onde eu paro? Tinha um caminhão passando. O sete de paus hoje veio numa energia de como quando a gente decide tomar uma atitude e a gente realmente toma essa atitude. Porque não adianta a gente ficar pensando que, eu vou resolver. Não, esse problema aqui eu vou resolver. E nunca resolver. O naipe de paus, ele traz uma energia de ação. De realmente fazer alguma coisa. Tomar uma atitude, tomar uma decisão. Reflita. Muito interessante que veio com o rei de espadas, porque o rei de espadas, ele é muito estrategista. O naipe de espadas é uma carta muito ligada ao racional e traz muito uma energia de planejamento. Planejar implica pelo menos uma vontade de agir. Às vezes a gente fica fanficando mesmo, de eu queria que tal coisa acontecesse, mas a gente não faz um plano, a gente não traça um plano na direção desse objetivo. E se a gente não traça um plano, muitas vezes a gente não toma uma ação. Sete de paus, tá? Outra coisa muito interessante. As duas cartas que vieram depois vieram do mesmo naipe e na mesma ordem. Primeiro uma carta de paus, depois uma carta de espadas. Você vai refletir aí se essa primeira duplinha serviu pra você, se essa segunda duplinha também vai servir, ou se só uma delas serve, tá? Vieram numa energia muito parecida também, porque o 5 de paus, ele fala de conflitos, ele fala de rebelião, fala de brigas muitas vezes. Mas quando a gente fala de conflitos, muitas vezes esses conflitos são internos. Nem sempre a gente entra em conflito com uma outra pessoa. Às vezes a gente entra em conflito dentro da gente. Por exemplo, tem uma situação muito desagradável e eu quero sair dela, mas eu fico em conflito de como sair dela. Se eu chego pra pessoa e eu digo, olha, isso aqui não tá dando certo, isso me deixa mal, ou se eu confronto ela de forma mais agressiva, ou até se eu simplesmente espero a pessoa se ligar da situação e vou vivendo até que ela bote um ponto final na situação. Isso também é uma situação, uma relação conflituosa. Aí você reflete se é você, se é outra pessoa, se você tá passando por isso ou não.
que tipo de conflito você tem. Com a presença do 7 de espadas, aqui me parece que pode ser você ou uma outra pessoa em relação a você, em conflito sobre te contar alguma coisa, te contar um segredo, te contar uma coisa que você não sabe. E cuidado com as fanfics que você cria na sua cabeça. Por exemplo, se tem alguém que gosta de você, ou se você que gosta muito de alguém, sei lá, se apaixonou por alguém, e tá apaixonada em segredo, e às vezes você entra em conflito, se conta ou não, se conversa ou não com essa pessoa sobre o que você tá sentindo, por N motivos. Outra coisa muito interessante é que, de novo, né, o naipe de espadas, ele traz essa energia de planejamento, do racional. E o naipe de paus traz uma energia de ação, de agir. O 7 de espadas, ele fala muito de agir em segredo, de planejar em segredo, de não sair contando os seus planos pra todo mundo. Hoje eu tô sentindo muito uma energia de alguém, pode ser você ou outra pessoa, reflita. Alguém que tem uma coisa muito importante pra te dizer, ou você tem uma coisa muito importante pra dizer pra alguém, e você tá em conflito se devia ou não dizer. E, né? Agora, por quê? Porque pode mudar a dinâmica de vocês, porque pode mudar a forma como vocês se relacionam, enfim, uma infinidade de possibilidades. Tá? Mas é isso que eu tô pegando. Como conselhos, né? Se a gente for pensar em conselhos, a energia que eu pego é de não contar pra todo mundo. Tem uma coisa que você quer muito contar e você tá em conflito, será que eu conto, será que eu não conto? O 7 de espadas, ele fala um pouco sobre não contar. Não conte. Este gato aqui, pegou as espadas durante a noite, enquanto todo mundo dormia nessas tendas. E ele pegou 4 espadas, que era o tanto que conseguia carregar. Se der tempo, ele volta e pega as outras 3. Se não der tempo, pelo menos ele pegou uma parte. Entende? Ele tá ali, faz a missão dele, em segredo, em silêncio. Os outros não precisam saber o que está acontecendo. Tanto que ele faz isso à noite, quando todo mundo tá dormindo, na surdina mesmo. Tá? Pense nisso. O fundo do baralho, com o 8 de copas, ele traz essa energia de seguir em busca de coisas melhores. E aí, para as duas mensagens, né? O planejamento da ação, de perceber que uma coisa não tá justa e me planejar para melhorar. E o conflito entre contar ou não contar essa coisa que eu tô sentindo. Eu vi, acho que hoje ainda, mas é muito comum aparecer no Instagram, na internet, enfim, mensagens de para você não se demorar onde você não consegue ser você mesmo. Se você tá num lugar que você percebe as pessoas não gostam de você, não te querem ali, não é errado você olhar e simplesmente ir embora. O lugar, a pessoa, a situação que não te agrega em nada, que não faz você se sentir minimamente querido, querida, esse lugar não te merece. E é isso, e pronto, acabou. Tá? Com as bênçãos da cigana, muito obrigada.